meu povo, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser uma coisa diferente. Hoje nós vamos falar sobre livros, meus livros novos. Vem comigo. Não sei se eu já mostrei esses livros pra vocês, mas eu vou falar deles de novo, porque eu comprei um novo. Na verdade, ganhei um novo. Então vamos lá. Essa coleção maravilhosa da Colleen Hooke. Que tem essas capas brilhantes. Então, o primeiro livro é esse daqui, O Despertar do Príncipe. Aqui é a mesma autora da Maldição do Tigre, e aqui chama O Despertar do Príncipe. O nome da série é Deuses do Egito. Então, o que acontece nesse primeiro livro? Nesse primeiro livro, a Lili, ou Lily, porque virou o apelido dela, mas o nome dela é Liliana. Ela tem uma vida assim muito boa, ela é muito rica e ela vai num museu com o pai dela e lá ela escuta um barulho estranho e ela vai lá ver o que é e de repente ela dá de cara com uma múmia. E aí começa a jornada dela com a múmia, que no caso é um dos príncipes, que o nome dele é Amun. Deixa eu só procurar uma coisinha pra mostrar pra vocês. O livro é dividido em 3 partes, então essa daqui é a primeira. Ó. E aí começa a parte 1. Aí tem a parte 2 e a parte 3. Nessas partes vão contar as histórias dos 2 outros irmãos, são 3 príncipes, o Amun e os outros 2 irmãos. Então, na primeira parte, você só vai ouvir histórias do Amun e da Liliana. Depois vão acrescentando as histórias dos outros irmãos. E nesse livro é basicamente isso, bastante aventura, um pouco de romance e a Liliana acaba saindo daquela vida dela para ir ajudar o Amun, porque aquilo intriga muito ela. E ela sempre quis, assim, sair um pouco daquela jornada dela, enfim. E aí acontece uma coisa com o Amun e a gente vem para esse segundo livro, que é O Coração da Esfinge. Também tem a capa brilhante e é o livro 2 da coleção. Também tem a mesma capinha preto e branco aqui, só que diferente do outro livro, nós não temos divisões em partes, já começa o livro. Então, esse livro aqui vai contar um pouco mais sobre os outros irmãos, porque, como eu disse, acontece uma coisa aqui com o Amun. Que é o irmão principal que a gente vê e tal, né? Aquele que a gente sempre chipa, aquele que a gente gosta mais. Acontece uma coisa com ele no primeiro livro, e aqui a Liliana começa a passar um tempo mais junto com os outros irmãos. E eles vão resolver o que aconteceu com o outro irmão. Porque se eu contar de outra forma, vou estar falando um pouquinho mais sobre o livro que não deveria. E aqui nós vemos... Nós vamos para o terceiro livro. Chama o Duelo dos Imortais, que, se eu não me engano, ele é o livro que vem, porque aqui tá escrito, precursor da série Deuses do Egito. Então eu acho que ele é uma história no meio desses 2 aqui. Vindo aqui atrás, eu descobri que esse livro aqui, ele é a história antes desses 2 livros aqui. Então, vai contar a história daqueles 4 irmãos que ele cita no primeiro livro. Parece ser bem legal, então é isso que eu tenho a dizer desse daqui, porque eu ainda não li. A Menina que Semeava. É do autor Lou Aronica, não sei se fala desse jeito. Nesse livro vai contar a história de uma menininha, o nome dela é Becky, e ela tá muito doente, e o pai dela, que é o Chris,
ele vai cuidar muito bem dela e assim a doença da filha dela vai comover ele e ele começa a contar histórias para ela para que ela se distraia dessa doença. Só que essas histórias esse livro chama A Menina que Semeava, que é do autor Lou Aronica. E ele conta a história de uma menininha que estava doente, o nome dela é Beck. E o pai dela, Chris, fica muito angustiado com essa doença e começa a arranjar um jeito de melhorar um pouco esse sofrimento da filha. E começa a contar histórias para ela e criar um mundo paralelo àquela doença que ela está vivendo. E ele conta muitas histórias e muitas coisas para ela e cria personagens maravilhosos. Ó, fala aqui atrás que é um mundo paralelo cheio de fantasias, histórias e personagens maravilhosos que parecem ter o poder milagroso da convalescença. E aí o pai vai contando histórias para a filha. Eu também ainda não li, mas eu achei, me apaixonei pela história e achei super fofa. E o livro ele é bem grossinho. As páginas são meio amarelas. E é isso. O próximo livro é esse. A maioria dos livros que eu vou falar aqui, eu não li ainda. Então eu vou falar primeiro os que eu não li e depois o que eu li. Que no caso são... Que na verdade eu li esse, que eu já mostrei, e esse daqui que eu ainda não terminei. O próximo livro é esse daqui, que chama Vox, ou Vox, não sei, que é uma história muito interessante. Conta a história de um governo, de uma sociedade em que as mulheres não podiam falar mais do que... Eles não podiam falar mais do que 100 palavras por dia. Então, eles só poderiam falar 100 palavras por dia. E no caso é muito difícil, né? Mas a autora, muito inteligentíssima, criou aqui do lado, naquela abinha que tem orelhinha, o jeito que ela está falando do livro. Ela contou um pouco do livro em apenas 100 palavras. Por exemplo, aqui, o governo tá escrito com números. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas olha, no final vira as 100 palavras. E ela descreve o livro nessas 100 palavras. Muito interessante esse livro, eu ainda não li, mas parece ser muito bom. E é isso. A capa é bem simples, mas bem chamativa ao mesmo tempo. E aqui atrás, ó, tem hashtag. Tá vendo? E esse livro eu ganhei da minha amiga Bia. Beijo, Bia. E agora eu vou falar deste livro aqui. Não, vou falar de um calma. Esse próximo livro chama Onde Termina o Rio, que eu ganhei da minha tia Rê. Beijo, tia. E conta a história da Abby e do... E como eu não entendi. Eles se apaixonam e casam muito rápido. Ela é filha de um senador e ele nasceu num camping de trailers. Eles se apaixonam, casam super rápido. E o que acontece? 14 anos depois deles se casarem, a Abby tem uma doença terminal. E o marido dela luta para que ela sobreviva e passa nesse transtorno, né? Mas o que acontece? A Abby faz uma lista com 10 coisas que ela queria fazer antes de morrer. Então, ele tenta realizar... Charles é o nome do autor. O Dawes tenta realizar todos os desejos que a Abby fez naquela lista. E aí vai esse livro aqui, e é o que acontece neste livro. Aqui tem um pedacinho do livro, e aqui tem uma imagem meio borradinha deles num rio. E é isso. O autor chama Charles Martin. Os 3 livros que eu vou falar, eu comprei na Bienal. Então, eu vou mostrar. Esse daqui, que é da editora Paralela, que é o livro de Julieta,
A autora é a Cristina Sanches Andrade. Ela é uma autora brasileira. Uma autora espanhola. E aqui vai contar um pouquinho da história da Julieta, que tem síndrome de Down. E, se eu não me engano, é a mãe dela que conta a história. Aqui conta a história da Julieta, ela tem síndrome de Down. E a mãe dela conta com o problema da nossa educação, o que arrastamos nessa infância. Em muitas casas nos educam para a inteligência e não para o amor. Então, um livro assim sensacional só de olhar, né? Mas ainda não li, mas tem uma capa maravilhosa, uma história muito bonita. E depois eu faço resenha lá no blog para vocês de todos esses livros. O próximo livro é este daqui, Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Esse livro aqui vai contar a história do Theodore e Theodore. Não sei, acho que é Theodore. E a Violet. E eles vão fazer um trabalho de geografia e acabam conhecendo lugares incríveis onde eles moram. E acabam despertando a vontade de viver nos dois, porque os dois pensavam em tirar a própria vida, mas depois de conhecer um ao outro, eles acabam repensando essa decisão e acabam compartilhando os sofrimentos e angústias que eles viveram e descobrindo lugares incríveis no trabalho de geografia. E é isso que eu sei desse livro. A capa é maravilhosa, a quarta capa também. O próximo livro chama Juntando os Pedaços, também da Jennifer Niven, que é a autora deste daqui que eu acabei de mostrar. Aqui nesse livro vai contar a história da Libby e do Jack. O Jack tem prosopagnosia, que é uma doença que não faz com que ele junte as nossas características do rosto. Por exemplo, ele só vê o olho, boca, nariz, orelha, mas ele não junta tudo para virar um rosto e decorar o rosto das pessoas. O que acontece? No meio da história tem a Libby, que perdeu a mãe recentemente e tenta voltar para a escola, tenta superar isso. No primeiro dia de aula dela, ela acaba sofrendo bullying por causa do seu peso e vai parar na diretoria junto com o Jack. E eles vão formando uma dupla e tentando enxergar um ao outro como nunca ninguém tinha feito. E é isso que acontece nesse livro. Ainda também não li. A contracapa aqui também, a orelhinha aqui também tem um marcador. Muito bonito. É isso, o livro aqui parece ser muito bom. Minhas primas Isa e Gabi que me indicaram, um beijo. E é isso, parece ser muito bom. O último livro, que eu não sei se eu já mostrei aqui no canal, é Jesus Puro e Simples, do Wayne Cordeiro. Que é assim, maravilhoso. A gente estudou lá na igreja, na IBD. Nós estudamos um capítulo por domingo e assim, nós realmente descobrimos, novamente no caso, confirmou que Jesus é puro e simples, que não precisa de muitas coisas para você entendê-lo. Vou ler só os títulos dos capítulos para vocês entenderem. Puro e simples, carência de Jesus, evitando a subcultura, quem é esse Jesus, histórias do trabalho dos bastidores, uma coisa, olhos na colheita, correções internas, o poder do contentamento, vivendo a vida ao longo do caminho, o caminho de casa, Jesus nunca muda. Jesus nunca muda. Esse livro vai tirar muitas das suas dúvidas, te tirar do vício religioso e vai te colocar para você entender quem realmente é Jesus e que realmente ele é puro e simples. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. E falta um livro. Não sei se eu já falei dele pra vocês. De Nós Está Mentindo, da autora Karen McManus, não sei. Essa capa maravilhosa.
A quarta capa também, olha só. O que acontece nesse livro? A história de 5 amigos que estavam na detenção e um deles morre. Os Outros 4 viram culpados. Viram suspeitos até que se prove o contrário. Esse livro é narrado por 4 pessoas, essas 4 que estão aqui, e elas vão contar a história do jeito delas e a história quando eles estavam lá na detenção. É um livro muito bom de investigação e ele, eu ainda tô aqui nele, quase na metade. É assim, tem sido incrível e vai contar essa história e a polícia vai investigar quem que matou o Simon. Então eu vou falar os nomezinhos aqui pra vocês dos personagens. Nós temos 5 personagens. A Brownie, que é a gênia, comprometida a estudar em Yale, nunca quebra regras. A Eddie, Bella, a perfeita definição de princesa do baile de primavera. O Nate, que é o criminoso já em liberdade condicional por tráfico de drogas. O Cooper, que é o atleta astro do time de beisebol. E Simon, o pária, o criador do mais famoso app de fofocas da escola. Então, quem morre nessa história é o Simon. E aí nós vamos lendo e descobrindo quem que matou o Simon. Ao longo da história, as narrações vão ficando parecidas e confusas. Você acaba achando que é um e é outro. E aí você tem que terminar de ler para descobrir quem foi. Eu gosto muito desse tipo de livro, que são várias narrações e para mim não acaba sendo confuso, acaba sendo quase um relato de cada um ao longo da história e você vai juntando os pedaços. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu joinha, compartilhar o trabalho e deixar o seu comentário. Um super beijo e até o próximo vídeo.